O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, e a vós que estáis em casa, nos acompanhando pelos meios de comunicação, rádio, TV, internet. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós vamos acompanhar no Evangelho, hoje, amanhã e quinta-feira, a oração sacerdotal de Jesus, onde Ele intercede por si e pelos seus, ou seja, por nós, mais especificamente pelos seus apóstolos, seus primeiros discípulos, já que Ele está fazendo essa oração antes do seu santo sacrifício na cruz. Então Ele já está intercedendo pelos seus, porque sabe que eles enfrentarão grandes tribulações diante daquele momento, e porque eles ficarão no mundo. E o mundo, nós sabemos, ele é adverso, ele é contrário a Deus. Desde a queda dos primeiros pais, Adão e Eva, o mundo está em rebelião contra Deus, não quer obedecer ao seu Criador. E Jesus mesmo disse: eu vim para salvar o mundo e não condená-lo. Esta é a sua primeira vinda. Na segunda vinda, na parousia, ele virá para julgar. Enquanto esta segunda vinda não acontece, nós, seus discípulos, continuamos a sua missão aqui na terra, que é levar a salvação, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os povos, cumprindo o mandato apostólico que Ele deu à igreja: ide e evangelizai todos os povos da terra. Nós vemos que Jesus realiza esta oração para que os seus discípulos não se desanimem diante das contrariedades, das tribulações, das perseguições. Nós ouvimos Paulo, na primeira leitura, relatar todas as dificuldades da missão que ele enfrentava, todas as dificuldades. Então Jesus intercede por Paulo e pelos missionários de todos os tempos. Esta passagem que nós vamos acompanhar, começando hoje, no versículo 11, indo até mais ou menos o 26, do capítulo 17 de São João,
ela é chamada de oração sacerdotal por quê? Por que o sacerdote faz? Primeiro que a palavra sacerdote vem do latim sacerdos, né? Sagrado. A terminação otis nos indica uma representação. Então, o que é o sacerdote? É aquele que representa o sagrado. Ou, se nós preferirmos numa tradução livre para o português, numa versão, melhor dizendo, é aquele que nos representa diante do sagrado, diante da divindade, e que oferece as nossas orações e as nossas ofertas, os nossos sacrifícios. A palavra que seria sinônimo de sacerdote é pontífice, do latim pontifite, que significa aquele que faz pontes, aquele que faz a ligação entre os homens e a divindade. Por isso que nós vemos que a palavra religião significa justamente, aliás, vem do latim também, religare, que significa ligar de novo, ou religar. Ou, para usar uma linguagem dos jovens de hoje, conectar. Conectar o homem com Deus. E o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, o sacerdócio para sempre. E o sacerdócio cristão deriva do sacerdócio de Cristo. É o sacerdócio dos fiéis e o sacerdócio ministerial, que é exercido pelos bispos e pelos padres, com auxílio, ou melhor, que é exercido pelos bispos com auxílio dos padres e dos diáconos. É o sacerdócio em Cristo, por Cristo e com Cristo, que é diferente do sacerdócio da antiga aliança. Tanto é que Jesus não é sacerdote da ordem de Araão, que era um sacerdócio transitório e que dependia da transmissão carnal pelo sangue. Só podiam ser sacerdotes os filhos de Araão. Jesus é da ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno. E por isso, ele pôde fazer de nós, seus seguidores, seus membros, porque a igreja, nós não podemos esquecer disso. A igreja é o corpo místico de Cristo, que pelo batismo, cada batizado é inserido neste corpo. Então a igreja é um organismo vivo. Organismo vivo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isto não é uma linguagem metafórica, é factual. Por isso que o batismo é tão importante, porque o batismo nos faz membros do corpo de Cristo. Assim como as tuas mãos e os teus pés são membros do teu corpo, tu, cristão, pelo teu batismo, és membro do corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo místico de Cristo. Logo, ela participa do sacerdócio do Senhor. O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial, que juntos oferecemos sacrifícios, intercessões, louvores ao Senhor, junto com o Senhor, porque o Senhor é o sumo sacerdote da nova e eterna aliança. O livro dos Hebreus trabalha muito bem, a carta aos Hebreus trabalha muito bem a questão do sacerdócio cristão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor é ao mesmo tempo sacerdote, cordeiro e altar. Ele é sacerdote porque é Ele que é o intermediário, o mediador. Ele é o altar, porque é sobre o altar que nós oferecemos a vítima sacrificial. E Ele é
o cordeiro, a hóstia. Hóstia em latim significa vítima destinada ao sacrifício. Então ele é a vítima, a oferta, a oferenda. É ele que se oferece como vítima sacrificial pela nossa salvação. E nós participamos com o Senhor desse ministério. Por isso que rezar pelos vivos e pelos mortos é uma das 14 obras de misericórdia. Ou seja, interceder uns pelos outros. É uma das 14 obras de misericórdia. E a igreja está constantemente intercedendo. Nós, a igreja militante que está aqui na terra, intercedemos pelos irmãos que padecem no purgatório, junto com os irmãos que já estão na glória do Senhor. Então a igreja toda, inteira, de todos os tempos, de todos os lugares, oferece a intercessão. Não só pela igreja, como pela humanidade. Já que a nossa missão, como dizíamos, nós temos o mandato apostólico, é salvar o mundo. Salvar o mundo. Jesus, ele é o único Salvador, mas ele não quis salvar sozinho. Por isso, ele constituiu a igreja. Por isso, nós, igreja, somos a voz, os pés e as mãos de Jesus Cristo na obra da salvação do mundo. Somos as mãos, os pés, a voz do sumo sacerdote da nova aliança. Aquele que intercede pelos irmãos dia e noite diante de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos assumir o nosso batismo. Porque como é que o leigo exerce o sacerdócio? Em casa, os pais devem rezar, orar, e devem ensinar os seus filhos desde a mais tenra idade. Desde a barriga da mãe, nós já devemos começar a ensinar, a catequizar, a evangelizar as crianças. O pai na hora da refeição, a mãe na hora da refeição, devem agradecer a Deus e abençoar os alimentos que vão ser dados aos seus filhos. Os pais devem dar a bênção aos seus filhos. Ai, padre, isso é demodê, saiu de moda. Não, Senhor, isso é um hábito cristão que não deve ser perdido, deve ser mantido e transmitido às novas gerações. Além do que, rezar e abençoar os filhos não é favor dos pais, é obrigação. É obrigação sacerdotal, é obrigação canônica, viu? E nós não podemos esquecer, vós que sois mães, mas isto se aplica aos pais também, que uma mãe de joelhos, ou seja, uma mãe orante, filhos de pé na vida. Então, vós pais e mães, deveis orar pelos vossos filhos. Vós esposos e esposas, deveis orar pelos vossos cônjuges. Vós, professores, deveis orar pelos vossos alunos, já que fazeis às vezes de pai e mãe deles na sala de aula. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é assim que nós exercemos o nosso sacerdócio, como um dos fiéis, orando, intercedendo, abençoando os nossos irmãos e fazendo a nossa oferta de louvor, que é viver os mandamentos. O sacerdócio ministerial exerce pela administração dos sacramentos e dos sacramentais e pela pregação da palavra de Deus. E dentre os sacramentos, a Eucaristia, que é o santo sacrifício do Senhor. Enquanto vós trazeis no ofertório a oferenda, as oferendas materiais, o sacerdote sobre o altar oferece as oferendas para o sacrifício, o pão e o vinho
que pela oração do sacerdote se torna corpo e sangue de Cristo. Não metaforicamente, não um memorial, mas aquele mesmo Calvário, aquele sacrifício do Calvário que é presentificado aqui para nós. Não é outro sacrifício, é a presentificação do sacrifício que o Senhor ofereceu na cruz, único e eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.